Professor doutor Mauro Ghiserini. Obrigado para todos. Eu tenho aqui um convidado especial, tá, que vai se apresentar. É o professor fisioterapeuta Rafael Ghiserini e a dona Lia Pedroso. Professor Rafael, por gentileza, se apresente para a turma. Olá, pessoal. Boa tarde. É um prazer estar com vocês aí, mesmo que de ano. Rafael Ghiserini, filho aqui do doutor. Eu sou formado em Educação Física, Fisioterapia, com especialização em Pilates e uma formação em Osteopatia. Tudo isso para poder atender melhor nossos alunos e clientes, pacientes aqui nesse nosso espaço. E já há quase 15 anos acompanhando ele aí. Ele já há mais de... Eu tinha nascido em cursos e eventos, já estou há quase mais de 15 anos com ele, para passar toda essa formação e experiência. A gente sempre estuda o que a gente aprende, a gente gosta de passar para vocês, porque o que a gente estuda e aplica e funciona, a gente sempre passa para vocês esses cursos ou nas mídias sociais. Então, uma boa tarde, um prazer enorme estar com vocês. Bom, pessoal, nós vamos ter aí 40 minutos, né, de tá tudo bem, vocês estão me vendo aqui? A gente fugiu da tela, me dá um feedback, Kelly, se a gente está... Caiu o sinal? Perfeito, professor, está tudo perfeito. Áudio e som. Tem que subir nós estamos com a imagem no telão. Sim. Sim, é enorme, que lindo. Bom, se vocês puderem colocar, acho que a gente grande aqui na visualização, não sei se está grande para o pessoal. Aqui tá, tela cheia. 5 metros por 2. Tá bom, então tá ótimo. Então, pessoal, foi solicitado pela coordenação desses 40 minutos, né, nós falarmos, eu e o professor Rafael, falarmos sobre essa questão do treinamento para longevidade saudável. A nossa experiência é muito grande, nós estamos juntos aqui há mais de 20 anos, né, cuidando aqui no Instituto, como individualmente aqui no Instituto Mauro Ghiserini, o professor fisioterapeuta Rafael é o responsável de fazer a direção, ele cuida de pessoas aqui, e tem uma larga experiência também no home care, no atendimento home care. Nós cuidamos de idosos há muitos anos. O professor Rafael, vocês vão estar com quantos anos com você? Se fizer, ele está com 90. Ele está desde 81 anos, ele está 15 anos comigo. Ele é idoso, 81 anos, então está com 96 anos. O Rafael cuida de há 15 anos. Eu cuidei de muitos alunos, né, durante muitos anos. Nós cuidamos do Dr. Oscar durante 20 anos. Então, a nossa experiência é muito grande em cuidar de pessoas. O que nós vamos mostrar para vocês hoje, eu passei, e você... A pessoa já recebeu o nosso material, você já compartilhou o material? Estou fazendo isso agora. Tá na hora, o pessoal estudar na hora do almoço. A pessoa já chegar, já sabendo. Então, pessoal, eu encaminhei para vocês o PDF onde fala sobre a importância do treinador do sentar e levantar, né, do teste, que é o estudo. Depois, nós fizemos... junto com o professor Rafael, nós desenvolvemos um protocolo que nós utilizamos aqui no programa Platino. Nós publicamos na revista, você vê que havia o primeiro estudo científico feito em academias mostrando um protocolo que nós sugerimos de avaliação multifuncional, que é o Short Performance Physical Test e o Senior Fitness Test. Vocês têm aí esse material, esse documento. Mandei também um artigo onde eles comparam o TANI, que é o teste que pegou, o professor Rafael, nós vamos mostrar para vocês, o professor Rafael a gente vai estar interagindo aqui com a dona Lia, que daqui a pouquinho ela está chegando aqui. Sim. Então, ela vai nos ajudar na hora que nós formos mostrar os testes, tá ok? E eu coloquei também vídeos da avaliação completa, tá bom? Para vocês entenderem a aplicação. E nós temos, eu e o professor Rafael, nós desenvolvemos um protocolo, que é a publicação do nosso último livro, que eu vou mostrar para vocês depois, pode esquecer, professor, do nosso livro, onde nós
desenvolvemos um protocolo de 11 testes multifuncional, e que nós estamos agora aplicando esses testes para a população de 60 a mais. Lá no programa Platino nós já avaliamos 11 pessoas, inclusive eu coloquei o vídeo, um link de vídeo para vocês verem uma aluna nossa de 85 anos fazendo a nossa avaliação, fazendo agachamento overhead, avanço a fundo. Com a ajuda do professor Rafael, a minha tese de doutorado foi a padronização do teste agachamento a fundo, que nós desenvolvemos aqui por sugestão do professor Rafael. Nós sistematizamos um protocolo que se tornou uma tese. Tá bom? Então, o nosso bate-papo hoje é mostrar para vocês, e a intervenção, o professor Rafael vai mostrar para vocês, nós avaliamos o aluno. Tem os testes lá. Nós temos todos os testes que nós recomendamos, junto com a anamnese, com aquelas informações importantes para o professor que vai prescrever o treinamento, tá bom? Aquelas informações de antecedentes, histórico, né? Medicamento que utiliza, recomendações médicas, enfim. Então nós entendemos que todo idoso, né, professor Rafael, ele tem os déficits de movimento e tem as disfunções. Né? As disfunções são as doenças. Então, você tem um idoso, né, que tem uma doença, uma disfunção musculoesquelética, dor na coluna, né? Tem uma artrose importante, uma inflamação de joelho, de ombro. Então, essas... eu não sou fisioterapeuta, o professor Rafael é fisioterapeuta, ele faz uma intervenção em alguns casos, inclusive com os procedimentos, tá? Dos procedimentos da fisioterapia obstétrica, o TENS, o ultrassom, aí já é uma questão terapêutica, que é a fisioterapia aqui, né? Então nós vamos falar para vocês essa intervenção que nós fazemos baseado na avaliação. Então esse é um ponto muito importante. O Short Performance Physical Test, vocês vão ver, que vocês vão ter acesso a ele, ele é um teste de entrada. Então você tem um idoso sedentário, com algumas comorbidades, porém ele tem uma autonomia, ele não é um idoso dependente. Então o idoso dependente é aquele acamado, então aquele requer um fisioterapeuta, requer um terapeuta ocupacional, aquele que precisa, o cuidador, né? Aquele que precisa da ajuda de alguém, porque ele vai fazer os movimentos assistidos. Quando você tem um idoso que ele já tem uma autonomia, então nós recomendamos Short Performance Physical Test. É o teste de levantar uma vez. Se o seu aluno, se ele levanta uma vez, você vai para o segundo teste, que é o teste de levantar 5 vezes. Deixa eu mostrar a cadeira ali, na cadeira. Então, por exemplo, o teste, né? Então, cruza o braço. Então, a dica, pessoal, de posicionamento. Estão me escutando bem dessa distância do microfone? Sim, perfeito. Perfeitamente. Então, uma dica muito importante para a realização do teste, ou uma dica para as atividade diária do idoso, é o posicionamento de como levantar uma cadeira. Se eu coloco o meu idoso sentado numa posição de descanso, aqui numa cadeira, uma poltrona, uma cadeira de almoço, até mesmo no vaso sanitário, e peço para ele levantar com o quadril bem no final do assento, olha o que acontece. Mesmo eu, né, todo jovial, todo no alto da forma, o que acontece? Isso com o tronco. Eu não tenho como levantar para cima, sem levantar muito para quase paralelo ao solo, porque meu centro de gravidade está muito projetado na base de apoio. Então, uma dica, pessoal, peço para projetar aqui o meio do assento, que eu consigo levantar para o alto, diagonal, para cima. De novo, aqui, não tem como eu subir. Eu tenho que fazer isso. Isso aqui causa uma instabilidade
e um estresse mecânico na região lombar muito grande. Tá? Então, esse vai ser o primeiro ponto a ser observado nos testes que o Mauro vai falar a seguir. Então, o posicionamento do nosso avaliado na cadeira. Segure-se que a cadeira esteja apoiada também na parede, para não ter o perigo da pessoa sentar e essa cadeira se entregar para trás. Tá bom? Então, o posicionamento, de novo, os pés apoiados aqui no pé da cadeira e peço para escorregar um pouquinho para frente aqui o assento. Aí ele vai falar a progressão, se for fazer um problema técnico do lado, aí vai, já está vendo já. Então, primeiro, uma vez, né? Você levanta uma vez. A gente pede para o nosso avaliado ver se ele tem a capacidade de levantar uma vez. E a gente já observa como vai ser esse pé levantar. Isso já mostra o quanto ele vai ter de estabilidade, de força. Idosos sem força, não vai ser aqui, ó. Não vai, e vós não conseguir com o auxílio da mão do joelho. Então, o primeiro é o sentar uma vez, se tem a capacidade, né? Isso. O segundo teste, cruza o braço e levantar 5 vezes o mais rápido possível. Se legaliza, porque você não vai passar para o segundo teste, se não conseguiu, né? O que adianta eu tentar mensurar 5 vezes se ele não sair nem a primeira sozinho? Então, ele consegue de novo, ó, um pouquinho para frente aqui. E aí tem essa aula, não adianta eu colocar o meu avaliado para frente e o pé ir para frente também. Se eu sair no ângulo de 90 graus aqui, fatalmente eu vou forçar a lombar. Então, um pouquinho para frente, só isso aqui já muda a vida para levantar. Braço cruzado e isso. Segura. Sobe e desce. Isso. O mais rápido possível. Isso. Isso. E deu um comando verbal para o seu avaliado não despencar. Ele tem que fazer força para subir e força excêntrica para aceitar, com velocidade. Isso, esse é o movimento. Tá? O mais rápido que ele puder. 5 vezes. O próximo teste, então veja que aí eu já tenho um indicador para prescrição de treino. E a gente sabe, né, professor, que para o idoso o ponto fundamental hoje se fala em potência. Durante muito tempo discutiu-se sarcopenia, que o idoso perde a massa muscular. Então criou-se uma apologia muito grande a respeito da sarcopenia. Obviamente, porém você recuperar a massa muscular de um idoso com 75, 80 anos, que come aí, como o tacacá com tucupi, come lá o açaí com, sabe, o bolinho de chuva, que não tem uma alimentação com todos aqueles nutrientes, é difícil. No entanto, a ciência tem demonstrado, viu, pessoal, que a força muscular você recupera, você recruta as fibras do tipo 2X, tá bom? Então você tem um ganho muito grande. Então hoje fala-se muito, né, professor, entre potência. Porque ele vai precisar de potência para levantar. Se ele for levantar assim, ó, vai ser muito difícil. Se tiver a capacidade física dos idosos saudáveis, e quanto mais independente que são, maior o nível de potência desses testes para aceitar levantar. Então, veja, o foco é potência. Então, esse teste é o teste que verifica a potência. Na sequência, no outro protocolo, existe do Rick Jones, que é o teste de levantar-se e sentar 30 segundos. Tá bom? Que nós vamos comentar daqui a pouquinho. Então, o próximo teste para o short performance, uma vez que eu já disse. Então, lembrando, o professor Rafael falou, se o seu aluno não levanta uma vez, o que ele vai precisar fazer? Auxílio. Então, ele não levantou, então você já tem a prescrição de treino, eu preciso melhorar a força. Por quê, pessoal? O que acontece? A massa corporal que a gente transforma em quilogramas, a massa corporal, aqui, né, olha aqui, ó, toda essa massa corporal está em cima do que dos flexores, né, extensores de joelho. Então, se o idoso tem 65 quilos e ele não consegue levantar, significa o quê? Que esta massa corporal
É como se fosse assim, eu colocasse uma carga e fazer uma repetição máxima voluntária. Isso aqui é um teste de carga máxima. Se o meu aluno... Ele só uma vez só, o peso dele é um teste de força, né? Ele fez uma vez, aí ele fez 5. E aí no 5 ele teve força. Mas ele demorou lá 15, 18 segundos. Eu avaliei uma aluna que eu mandei para mandar para vocês, a Maristela, para ela levantar 5 vezes, ela demorou 15 segundos. Ela tinha força, mas não tinha potência. Percebe? Então, o que acontece? Eu vou prescrever treinamento para o meu idoso. Vou levar ele no leg press. No primeiro passo, que eu preciso melhorar a potência para que ele levante essa massa corporal. Só o fato de sentar e levantar, com o próprio teste já é um exercício. Se você viu que não consegue sentar e levantar da cadeira com o peso do postor, o treino já começa a dar aí. Nessa noite você tem que sentar e levantar da cadeira com o peso do postor. Esse é o outro, né? Já é ótimo, já vai para o auxílio aqui, que se ajuda e puxa e volta. Auxilia de volta. Tem necessidade de uma pessoa que não consegue levantar o peso do próprio corpo e com máquina. Esse já é um treino com auxílio já mais do que eficiente de especificidade de movimento. Colocar uma cadeira extensora é bom, mas não é ótimo que ele fazer sentar e levantar com o peso do próprio corpo. Então, esse é o primeiro passo. Oi? Foi. Então, veja, pessoal, o primeiro passo, eu preciso dar a funcionalidade na minha prescrição de treinamento, que o meu aluno consiga, aquele que não conseguiu, consiga sair da cadeira sem auxílio. Agora, professor, quantas vezes, se a massa corporal dele é muito grande, ele não consegue de uma vez, eu vou fazer o quê? Eu faço séries de 3 a 5 repetições. Aí pergunto, como é que tá? Faz piada? Porque eu vou ter que melhorar a potência mais na frente, mas veja, pessoal, eu só vou ter potência se eu tiver força e depois velocidade. A potência vem após a força, né? Vem após a força. E, obviamente, precisa também a estabilidade. Tipo, ele subiu, a perna foi suficiente, mas o que aconteceu? Não teve estabilidade. Se meu cliente faz um sentar e levantar assim, para mim, ele tem, mas não tem a capacidade de levantar. Porque isso aqui é errado levantar assim. Ele tem que ter a capacidade de levantar com o tronco na diagonal para cima, não para baixo para cima. Porque isso aqui vai machucar. Ele já está machucando ou machucou. Então, ele não pode fazer o sentar e levantar sozinho. Se ele consegue isso, isso não vai fazer sozinho. Isso vai necessitar de um auxílio, porque aquele padrão de levantar não está minimamente condizente com a saúde especialmente das estruturas lombares desse indivíduo. Então, já vou dar uma dica aqui, professor. Então, eu preciso melhorar a estabilidade do corda. Então, se é aquele rotacional que você sugere, vamos mostrar tudo. Eu já consigo trabalhar até mesmo. Eu fui usar aqui. Então, veja, pessoal, o sentar e levantar é um exercício integrado. Exercício para força de pé, potência, claro que é, mas ele requer o quê? Então, vamos lá. Então, a gente pode trabalhar principalmente esse aluno, se o cliente levanta totalmente estabilizado, assim, perdendo a estabilidade do tronco, está exigindo demais do extensor do tronco. A gente pode começar usando a cadeira, uma remada, sentado, uma remada elástica, remada, isso. Se ele ficou craque na remada sentada, de pé, vai fazer a remada em pé, que agora está exigindo muito mais estabilidade, porque agora ele aumenta mais instável, agora o tronco requer mais força do que sentado, certo? Então isso para o desajuste próximo anterior. Eu quero pensar agora também nos oblíquos, no cinturão. O nosso paciente, o nosso sentado, eu vou fazer aquele exercício antirotacional. O pessoal da terceira idade já tem um desgaste vertebral, principalmente na lombar, muito grande. Então a gente não requer da necessidade de trabalhar a força, mas fazendo um toque na articulação. A gente consegue trabalhar com exercícios domésticos de estabilidade. Esse é o antirotacional. O nosso aluno no braço à frente,
fácil, médio e avançado. Nível 1, nível 2, nível 3. Começa nível 1, então eu vou fazer um estresse de rotação e o aluno vai ficar parado, impedindo que ele rote o tronco. Então, trabalhando toda essa musculatura sem ter necessidade de fazer uma concêntrica mais sempre. Então, eu vim para cá, dou os ajustes de direita para esquerda, venho na frente, encosto no anterior, diagonal aqui, encosto no anterior, lado lateral, e fico brincando com essa variedade de situação de estresse para trabalhar os bicos. Quero trabalhar também os flexores do tronco pulsante com a extensão do tronco. Então, eu jogo para trás e fico puxando aqui para o tronco não ir atrás. Ele está trabalhando o reto abdominal. O reto abdominal é um flexor de tronco, mas ele é um anti-extensor do tronco. Então, ele está segurando aqui o estresse para não trabalhar, para não estender. Posso fazer de pé também. Nível 1, faço de pé. Muito mais difícil. Um pé na frente e outro atrás. Posso fazer múltiplas paralelas para dificultar, mas aí cuidado, gente, isso é um estresse de despertar a musculatura. Não estou falando isso aqui, ó. Pelo amor de Deus, cuidado com o nível de estresse para você não fazer com que seu aluno perca o equilíbrio e cause uma queda, né? Idoso e queda não é uma coisa que eu julgo que não é uma coisa muito agradável. Então, veja, pessoal, nós estamos combinando. Essas duas capacidades sempre estão juntas. Força com estabilidade. Então, às vezes, o pessoal diz, mas peraí, trabalha essa. Não. Força e estabilidade estão sempre juntos. Se ele tem a mobilidade, né, que é a amplitude de movimento, a estabilidade, sempre. E quando eu fiz força aqui, estabilidade de tronco. Olha o meu joelho, ele fez um valgo dinâmica. Às vezes, vocês vão ver lá no teste da dona Marizilda, ela levanta muito bem, mas ela faz um valgo dinâmico. Que acho que acontece, né, professor? Sim, falta de estabilidade, de pavio. E aqui, toda a sessão de treino, se o idoso ou o jovem adulto, até adolescentes e jovens adolescentes que treinam aqui, no treino vai ter remada, avaliações, remada em pé, sentado, com pé só, alguma coisa, os agacharem, cuidar, e as antirotações. Isso é quase que uma regra máxima aqui. Ele vai agachar, vai voltar, voltar, e vai fazer uma puxada para trabalhar os flexores. Porque a gente sabe que o padrão do ser humano é ficar sentado e com o tronco fletido. Então a gente tem que abrir esse peito aí, fortalecer as pernas e o corpo. Veja, pessoal, o professor Rafael chamou a atenção. Eu tenho visto muitas vezes em publicações o pessoal dando para o idoso crush, abdominal crush. Veja, o idoso, o professor Rafael, ele já tem o estresse da coluna lombar. Não raro, os idosos têm osteofito, né? Tem lá as estenoses, ele pode ter situações da lombar e um padrão flexor. Tronco flexionado, contuso, e você vai lá e perde mais flexor. Inclusive, a gente tem discutido muito até a questão do método Pilates, né? Essa questão do enrolar, né? Do Pilates fazer o C. Isso é uma questão muito interessante, né? Se você vai utilizar, por exemplo, o método Pilates para os idosos, é muito importante que você analise essa questão postural. Então, posição C que você faz, porque é importante essa retroversão de quadril, mas muita atenção nesse padrão que já existe no idoso, né? Então, você vai para frente, você vai e fecha ainda mais. Vocês vão ver no vídeo que eu mandei para vocês, da Marizilda, ela tem uma simpose torácica terrível, e ela reclama de dor. Então, o que nós vamos fazer, né, professor? Tem que fazer um alongamento, e os movimentos rotacionais que a gente vai discutir aqui, é o complexo articular do ombro, que é um problema sério do idoso, o complexo articular dos ombros. Ok? Olha, pessoal, a gente está vendo aqui nas perguntas, hein? Tá bom? Penny, o que você acha? A gente pode dar uma parada de ver se a pessoa tem pergunta a respeito disso, ou deixa as perguntas no final. A gente quer transformar isso de uma forma muito dinâmica. Me diga quanto tempo mais eu tenho para ir, professor Rafael. Vou já consultar nossa plateia. Gente, ó, levantaram o braço, tem perguntas.
Professor, aguarda só um momento, o microfone vai chegar na pessoa, tá? Sem o microfone não tem como o senhor ouvir. Aí ele vai fazer a pergunta. Obrigado. Não estamos escutando. Alô, oi? Oi. Oi, professor José Roberto está falando. Eu tenho uma aluna que ela tem princípio de Alzheimer. Então, os movimentos dela não são equivalentes como a gente pede para ela, entendeu? Então, eu tento auxiliar ela com o que ela pode fazer, que ao mesmo tempo também ela tem esquecimentos no meio do treino. E a gente tem que sentar, parar, analisar e ver o que ela pode fazer, porque o Alzheimer ele perde a noção de quem está fazendo. E eu queria um auxílio melhor, tipo, no momento do apagão, como a gente tem que trabalhar, porque às vezes eu deixo ela respirar, pausar e ver como é que ela volta. É isso. Cada caso é meio piegas, mas cada caso é um caso. Você mais do que deve saber como reagir à situação dela. Mas é isso, você tem que dar o máximo de suporte possível e auxiliar no comando verbal para tentar focar a atenção dela, mas do nada ela pode, né, dar um apagão e tudo aquilo que você pediu ir por água abaixo. Volta, respira e concentra e vai. Nem que você no seu planejamento de aula ali, você deixou reservado para ter que fazer 10, 15, 20 repetições de 100 que levanta, e for o tempo que for, mas tentar chegar o mais perto possível para fortalecer essa perna. Se for o caso do 100 que levanta, então você perde um outro exercício de caminhar, ou que seja, de puxar, alguma coisa, porque realmente não está nas nossas mãos isso, está no que pode acontecer com o agravamento da situação da doença. Então, tem uma regra muito grande quanto a isso, quanto ao apagão, é você não deixar que ela se perca e cause algum acidente. Então, fica em cima e volta. Descansou, voltou, atenção, está comigo? Vai. 1, 2, perdeu, descansa. Nem que seja de 2 em 2 ou 3 em 3 e passa para o próximo para você também não se perder e a gente ficar muito tempo ali e perder a sessão inteira, porque é complicado. O Parkinson, o Alzheimer, são situações que a gente perde um pouco do nosso comando e vai fazendo com que o aluno consiga se entregar. Detalhe, ela tem 89 anos. Já é uma idade bastante avançada. O mal de Alzheimer tem estudado bastante, tem muitas discussões hoje a respeito do Alzheimer, Parkinson, Alzheimer, as doenças neurodegenerativas. O que a gente sabe hoje é que o único meio que ajuda, que tem uma contribuição eficaz comprovada é o exercício. A nutrição discute-se, os medicamentos. Então, professor, um ponto muito importante, a gente sempre diz, não existe o exercício específico para o obeso, para o diabético, para o cardiopata, não. É muito importante vocês entenderem que todo exercício ele tem uma intensidade e uma complexidade. De acordo com a capacidade funcional, como o professor Rafael falou, você prescreve a intensidade de acordo com a capacidade funcional. Quanto de resistência ela tem? A atenção, a concentração, esses desvios neuropsicomotores, esses apagões acontecem. Por isso que nós precisamos fazer muito esse ajuste do exercício dessas duas variáveis, intensidade e complexidade. Esse é um ponto fundamental. Por exemplo, oi? Alô? Você compreendeu? Então, às vezes diz, esse é o exercício. Não, vamos parar com essa bobagem aí. Exercício.
O sentar e levantar é bom para quem tem mal de Parkinson, Alzheimer, para o obeso, para o sedentário, para o diabético, para o hipertenso, para o cardiopata. Então não existe. Bom, então existe um apelo comercial de tentar vender alguma coisa, como existe um apelo comercial para vender produtos de emagrecimento, produtos de reposição, etc. Então no exercício, pessoal, é muito importante isso. Por isso que nós recomendamos fortemente que a sua prescrição de treinamento seja baseada em evidências. E qual que é a evidência? É o diagnóstico. O que é composto o diagnóstico? A anamnese, né? A anamnese e depois os dados da avaliação. Tá ok? Sim, só fazendo um paralelo, aquele aluno que a gente comentou no início, que está 15 anos comigo hoje, que está com 96, ele não está com o diagnóstico de Alzheimer, mas ele está com uma demência, está com 96 anos. Pós-AVC, que hoje está cadeirante já, o lado direito dele quase que desligou pós-AVC. E a gente vai lá só para dar mobilidade, porque fica muito fechado. Tem dia que ele está em crise que ele não passa dele relaxar e estender o cotovelo e fica me xingando. Você sabe que não são pessoas com demência ou Alzheimer, eles xingam, ele quer me agredir. Eu conheço ele há 15 anos, já não se lembra muito mais de mim, mas a gente, nem que eu vá até lá e consiga fazer 3 extensões de cotovelo já foi válido, porque ele fica o dia inteiro aqui. Então, o mínimo que você conseguir, às vezes é um ganho muito grande para essas pessoas que estão com essas doenças degenerativas, neurológicas, que ficam o dia inteiro ali, muitas vezes, sem estímulo. Então, o que a gente fizer lá já é de grande ajuda para essa população. Não tem que ir contornando mesmo com essas situações, com essas doenças. Então, é o que nós colocamos, que a gente comentou no início, né, pessoal? Tem muitos casos que, muitas vezes, o profissional de educação física já tem a humildade de dizer, não, eu não consigo, sabe? Porque, às vezes, é um caso que requer um tratamento muito mais terapêutico. Às vezes, as pessoas dizem assim, eu vou fazer uma intervenção. O profissional de educação física não faz intervenção clínica. Agora ficou moda. Eu vou fazer uma intervenção. Não, você dá treino. Intervenção clínica, é poder doença. O professor Rafael tem uma intervenção clínica numa abordagem de reabilitação. Nós trabalhamos com prevenção e manutenção. Quando entra a palavra reabilitação, a coisa começa a mudar um pouquinho de figura. Certo? Então você precisa ter o conhecimento da fisiopatologia dessa doença, das limitações. E as doenças neurodegenerativas, né, no caso a demência, então tem vários tipos. O que é a demência? É a mente fora. A demência é estudada, pessoal, pelos egípcios. Não é novidade estudar demência. É mais antigo que andar para frente. Então, o que é demência? A mente está fora do corpo. Então você tem diferentes manifestações. No caso do seu José, o AVC provocou alterações neurológicas, mas ele não tem um comportamento, sabe, do Alzheimer. Eu acredito que você tem aquela sensação de que você chegou lá e falou, nossa, eu fiz um bom trabalho hoje, próxima sessão eu vou arrebentar. Chega lá e ele não está participativo, está totalmente criativo e não sai nada, né? Mas é isso aí. É frustrante, mas a gente tem que... Tem momentos que eu chego lá e ela só consegue fazer uma caminhada, isso dentro da casa dela, mas é o suficiente para ela. Essa caminhada... Tá ótimo, você fez a caminhada com ela, é excelente. É isso que ela consegue fazer. Então... É isso que ela fez, isso que ela fazer, é isso. Às vezes a gente fica insistindo em fazer outra coisa e só vai piorando, vai entrando numa reatividade e você vai embora e você deixou pior do que chegou ela. Então a gente tem que entender isso até onde a gente consegue ir naquele dia com esse paciente. Então, veja, hoje tem muitos estudos mostrando, por exemplo, os benefícios da música. Eu uso muito a música no meu programa de longevidade na Companhia Atlética. Então, muitos trabalhos têm mostrado que, por exemplo, para muitas pessoas portadoras de Alzheimer, quando escuta a música, remete, sabe, a memória de longo prazo, memória de uma sensação. Então, traz uma sensação de bem-estar e de alegria. Por isso, pessoal, que vocês precisam ter várias alternativas, várias estratégias para poder cuidar dos alunos de várias formas. Tá bom? Ok? Como é que está o nosso tempo aí? Tem que vocês me deram 40 minutos, vocês precisam de um pós-graduação sobre isso. Isso é legal demais. Pena que foram só 40. Professor, nós temos ainda 5 minutos.
5 minutos. Então, veja lá, pessoal. Então, para vocês, eu mandei eu sabendo disso, né? A Kelly já compartilhou com vocês. Então, vocês vão entender melhor, né? Vocês vão entender melhor tudo isso que eu e o professor Rafael estamos falando, vendo os vídeos que a gente mandou. Então, os vídeos você tem lá, depois eu vou colocar mais alguma coisa em termos práticos, e no nosso canal do YouTube tem lá várias sugestões de exercícios para os longevos, para os idosos, no canal do YouTube, no nosso Instagram, nós estamos sempre publicando. O professor Rafael desenvolveu um modelo de treinamento que é o Superset, o método Superset, P7, 37, 47, que é um modelo de treinamento organizado, né, professor? Rapidinho, vai dar mais estímulo, o maior número de estímulos possíveis numa sessão de treinamento, né? Quando o aluno deixa, o aluno vai sair agora alunos fora desse mundo de doenças degenerativas, é um idoso saudável, só que inativo, um idoso sedentário. Então, a gente procura trabalhar em cima dos padrões básicos de movimento, que é o agachar, avançar, flexionar, o tronco no quadril, as locomoções, o puxar, empurrar e as rotações, né? Levantar e transportar, as cargas que o idoso faz todo dia. Então você pega essas 7, 8 habilidades básicas e você junta em grupos de 3. Eu agacho, eu empurro e eu locomovo. Faz um estímulo de agachamento, você levanta. O de empurrar, jogar uma bola para você, uma bola de basquete, uma bola de futebol para você. E a locomoção, vai até o ponto B, do ponto B e volta para o ponto A. São 3 estímulos, descansa. Do que fazer às vezes só agacha e levanta, só agacha e levanta, só agacha e levanta. É bom para o músculo, mas esquece um pouco a parte neural, essas neurológicas. Então a gente junta os estímulos em blocos de 3. Tá? E deixar, antes de acabar minha parte aqui, antes das considerações dele, a gente foca muito numa avaliação. Isso foi batido muito forte na nossa linha de formação, que passou muito despercebida, infelizmente passou despercebida, né? Naquela época da sua avaliação na educação física de dobras e perímetros, muito bom para saber qual a população corporal, mas de movimento. Na educação física não se fala muito de avaliação de movimento. E na fisioterapia, parte de ortopedia, neurologia, você tem sempre uma avaliação inicial para você entender como o seu aluno se comporta. Então a gente trouxe bastante, foca muito isso na nossos cursos de educação física para o professor avaliar o seu aluno inicialmente. Quando ele chega, ele tem um livro aberto para você. E você tem um protocolo de avaliação, a gente vai falar de uma série de avaliações. Mas isso não compete no meu mundo. Pega o nosso livro de avaliação e eu vou fazer 3. Mas faça essas 3 com frequência para você mostrar para o seu aluno a evolução dele. Senão fica acho que foi, acho que não foi, e isso fideliza o aluno, é gratificante para ele e é bom para a gente saber se a gente está no caminho certo com os estímulos empregados do nosso aluno. Alô, uma pergunta, por favor? Poderia? Boa tarde. Uma pergunta, por favor, para tirar dúvida. Uma pessoa com 62 anos que ela está tendo inflamações repetitivas do nervo ciático e tem artrose antes dos 50 anos de idade, qual seria a melhor intervenção para ela, para que ela possa ter uma melhora e possa ter uma longevidade, né, possa ter uma velhice, né, de qualidade? Fisioterapia ou musculação? Essa é a minha dúvida para os dois, por favor. Primeiro, vamos tomar muito cuidado. Qual a melhor? Isso é melhor para um e melhor para o outro. Melhor para o outro. A pessoa sabe, melhor a musculação e eu tenho. Tem que avaliar essa pessoa para saber se esse ciático está doendo só, ou o ciático pode doer na perna, pode doer na coxa, pode doer no glúteo, pode ser na lombar. Em todo lugar. Tem que avaliar. Da lombar até o final. Então, você é na lombar. Então, está vindo a lombar. Pode ser uma hérnia, pode ser uma estenose, uma anestese, pode ser um achatamento de vértebra. Depende do tipo de lesão. Na lombar, a conduta é uma. Entendeu? Então, tem que avaliar. Fica vago eu falar, faça esse exercício. Mas se for outra lesão, aquele exercício A para a lesão B é moderado. O exercício A é para a lesão A. O exercício B é para o tipo de lesão B. Então, tem que avaliar qual que é o tipo de disfunção nessa lombar. Se for uma hérnia extrusa, está estourada lá,
Eu não posso nem, às vezes, sentar e levantar em determinado momento, tem que fazer de pé, fazer soltura. Então fica complicado eu falar assim, mas se está pegando desde a lombar até a ponta do pé, até a canela, o comprometimento é grande nessa raiz do nervo ali. Tem que avaliar essa lombar e ver o que grau que é dessa lesão, que é uma lesão importante para chegar na perna. E fica atento se faltar força. Se faltar força, você tira a mão, manda para o neuro, porque isso aí é um sinal vermelho. Perda de força, para tudo e vai investigar na hora. Se a perna falhar, não conseguir levantar a perna, por causa que o nervo já está perdendo o estímulo nervoso e você está morrendo com esse nervo. Então, veja. Então, pessoal, o primeiro ponto, isso é o seguinte, como o professor colocou, nós não fazemos diagnóstico. Diagnóstico é de competência do fisioterapeuta, do neurologista, do ortopedista. E um bom diagnóstico é feito por imagem e depois por teste de função. Tá, então, como foi colocado, a doutora Shirley Sharma, que é uma grande especialista, quando você relata um desconforto lombar, são 7 possíveis causas. Dependendo desse tipo, um exercício pode ser proibitivo, como o professor Rafael. Então, a nossa sugestão, enquanto você não tem um diagnóstico fechado, nós temos a articulação do complexo do ombro, você tem o trabalho de peito, o trabalho de costas, as remadas, as puxadas, os exercícios de extensão, você preserva todo o movimento que envolve a ação da coluna lombar. E cuida do resto do corpo, não é verdade? E no paralelo, você pede auxílio para você não entrar numa barca furada, sabe? E nós não recomendamos exercício para quem tem disfunção sem diagnóstico. Ah, professor, eu tenho uma coisa no joelho, o que eu faço? Digo, reza. Pode ser coisa ruim. Reza pode ser coisa ruim. E vai procurar. Professores, não assumam responsabilidade sobre tratamento de disfunção. Vocês têm que conhecer déficit de movimento. O que é o déficit de movimento? É uma alteração no movimento decorrente do encurtamento, do enfraquecimento, de consciência corporal, de coordenação motora, de pouca estabilidade. Não tem dor. A pessoa é ruim de movimento, mas não tem as algias. Agachou, cai para frente, cai para trás. Avaliei o último aluno de 71 anos, ele fez lá fundo. Ele agachou, mas disse que não caiu. Ele tem dor no joelho? Não. Tem dor na coluna? Não. Ele tem o quê? Instabilidade. Aí avaliei a Maristela. Ela tem o quê? Ela tem uma lombalgia, tem dor na coluna. Mas ela fez os movimentos e não sentiu desconforto. Então ela tem uma limitação, ela tem uma cifose. Percebe? Eu não vou corrigir a cifose de alguém que tem 72 anos, a cifose, e com a hipercifose. Eu vou melhorar a funcionalidade dela, bom, alongando, eu consigo melhorar a mobilidade de ombro, mas a coluna já está lá calcificada. Percebe? Então esse aqui é o nosso livro, Avaliação do Movimento. Quem tiver interesse, entra lá na minha bio, tem os links. Eu e o professor Rafael, nós temos um grupo gratuito, na metodologia multifuncional, onde nós orientamos, damos dicas, tá bom? Que vocês poderão entrar lá. E nós temos os nossos cursos de avaliação, os cursos vendidos, curso baratinho. Estamos preparando, eu e o professor Rafael, um curso específico sobre como avaliar o agachamento de A a Z, do idoso ao atleta. Tá bom? Senhor. Obrigada. Ok? Kelly, e aí? Tudo bem? Atingimos o objetivo? Muito, e com louvor. Por favor, todos os presentes, uma salva de palmas ao professor Mauro Guizelini, ao Rafael Guizelini. Gratidão profunda. Bota a imagem para a gente ver a turma. Bota lá, bota Tem como mostrar a turma para eles? Marcos. Ele vai Consegue colocar. colocar a turma lá Eu acho que ele consegue aqui. Virar a câmera para a gente ver a turma e falar oi, Sim. para falar oi para nós aí. Olha lá. Só um momentinho, ele está fazendo isso. Tá bom. Sim, por favor, né? Sigam aí as redes sociais do professor Mauro Guizelini. Gente, Isso. Entra lá no isso. Instagram que já tá lá. Isso. Mauro Guizelini. Uhul! Cadê
Cadê? Não estou vendo vocês. Cadê vocês? Eita, mas eles já estão aqui no telão. Peraí que vai chegar aí pro senhor. Vai chegar, tá vendo? Eles já estão aqui pra gente. Gente, @Mauro Ghiseline no Instagram, Mauro Ghiseline no YouTube. Livros fantásticos. Adquiram esse material. Enriqueçam aí, tá? Conhecimento de vocês. Acho que ainda não. Aqui tá pequenininho eles pra mim. Tô vendo a turma, olha só, olha pra garotinha. Conseguiu ver? Olha aí. Ah, muito bom. Dê tchau aí pro professor. Muita saúde. Para o senhor, para a dona Ali, para o Rafael. Gratidão, viu? Deus